Amém. Salmo 51, versículo 6, meus irmãos. Vou iniciar. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. A minha Bíblia é a palavra e linguagem de hoje, tá? Nova tradução, linguagem de hoje. Pode ser que seja diferente da dos irmãos. Versículo 8. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém? Pode vos assentar, irmãos. Fique à vontade. Salmo 51, ele fala é um salmo muito conhecido sobre o salmo de arrependimento e perdão. Quando Davi, após ter sido confrontado pelos erros dele, ele logo se prostrou, né, na cara no pó e começou a falar com Deus sobre o arrependimento. E dentre delas estava o pecado. Para que Deus limpasse, para tirasse toda a sujeira, para que as vestes dele ficassem brancas. Pediu muito perdão, que está arrependido. Não tire de mim, não tire a minha, não se tire de mim a tua presença, a presença do teu Espírito. Não expulses de mim a tua presença tá aqui, não expulses a tua presença, nem tires de mim o teu Espírito. Então era um arrependimento pelos pecados, por tudo aquilo que ele fez e automaticamente, fruto de uma escolha, e uma escolha má, uma escolha que mudou a vida dele, como sabemos, que a partir dos pecados de Davi, muitas e muitas e muitas gerações dele, como o Senhor disse, estaria pagando por esse erro, porque Deus falou para Davi. E diante disso, que o Senhor hoje ele falou no meu coração para estar ministrando na casa do Senhor, sobre os pecados, os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que fazemos que não agrada ao Senhor, a nossa escolha de arrependimento, as nossas escolhas, que nós temos escolhas, o estilo de vida na qual nós levamos, que muitas vezes não tem agradado ao Senhor, tem agradado a carne. E diante disso, o Senhor ele foi falando para mim sobre esforço, para nós nos esforçarmos. Nos esforçarmos. E quando se fala em pecado, quando se fala em esforço, quando se fala em luta, é uma batalha muito grande entre a nossa carne e o nosso espírito. Nós sabemos disso. Todos nós passamos lutas e batalhas, e enfim, a gente vive muitas vezes naquela opressão. Eu mesmo ontem, eu acordei, depois eu dei mais uma cochiladinha, e nessa cochiladinha na parte da manhã, eu estava sonhando expulsando um demônio. Sonhando, expulsando mesmo um demônio. Quando eu acordei, eu estava toda suada. Até meu esposo falou assim, nossa, você está toda suada. Eu falei, porque eu estava expulsando demônio. É uma luta espiritual e constantemente. Quando a gente dorme, acorda, trabalhando, está em casa, está assistindo, durante o dia todo e à noite também. É uma luta incansavelmente no mundo espiritual, porque os demônios, eles não dormem. Nem os anjos de Deus para lutar as nossas guerras também não dormem. Graças a Deus. Ai de nós, o que seríamos, né? Então, diante desse esforço, desses pecados, dessa luta entre nós mesmos, de nós mesmos,
das escolhas, de tudo que a gente faz, das consequências, como no Salmo 51, Davi do arrependimento, o Senhor veio me levando lá atrás, quando o Jardim do Éden. Agora sim vamos para o Gênesis 4. Tá? Agora sim iremos. Quando lá no Jardim do Éden, depois da expulsão, né, de Adão e Eva, a partir dali em diante, a gente foi vendo a perversidade da raça humana. Tudo que foi acontecendo a partir dali. Então, em Gênesis 4, cita algo muito forte sobre o pecado, sobre como o pecado age nas nossas vidas e na nossa carne. Gênesis 4. Eu vou falar do versículo 3, para ter mais um contexto mais introdutório. Antes aqui fala que Adão e Eva, né, teve os 2 filhos, né, primeiro Caim, depois Abel. Fala que Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Versículo 3. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns dos seus produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Imagino a cena. Caim indo lá na roça, no plantio. Aí viu lá uma maçã no chão, vamos supor assim, um pomar, uma maçã no chão, e falou: essa aqui eu vou guardar para Deus. Aí olhou ali e falou: deixa eu puxar aqui para ver se sai uma cenoura. Aí saiu uma cenoura bem mirradinha. Vai essa mesma aqui para Deus. E foi pondo numa cesta. Foi pondo ali no recipiente. Vou pegar esse tomate aqui, ó. Isso aqui vai esse mesmo. E assim foi juntando para entregar para Deus. E continuando, Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido do seu rebanho. Matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. A diferença de Abel. Pegou o primeiro cordeirinho, a primícia, com todo o cuidado. Isso nos mostra o quê? Que para Caim não era tão importante ofertar, estar diante de Deus, colocar o seu melhor para Deus. Mas para Abel era importantíssimo. Era importantíssimo. E diante disso, o Senhor ficou muito contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Deus, ele rejeitou a oferta de Caim. Às vezes a gente pode até pensar, porque a maçã estava ruim, porque aqueles legumes, aquelas verduras não estavam bem. Mas Deus, ele sabe qual é a intenção do coração. Ele sabe se era importante para Caim entregar. Qual era a importância, qual era a intensidade que ele estava entregando. De Abel, qual era a intensidade de Abel. Por isso ele se agradou de Abel e de Caim não. Só que Caim, ele ficou muito nervoso. Já fechou o semblante, fechou a cara, ficou bravo. E Deus, por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você age mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aqui, ó, o pecado. Quando o pecado jaz à porta. Às vezes a gente não dá a mínima importância, às vezes nem percebe isso. Mas todos os dias nós temos escolhas. Todos os dias nós temos que tomar decisões. E dentre dessas decisões está em fazer o bem ou está em fazer o mal. E Deus, ele deixa bem claro para Caim. Ele sabendo do coração
de Caim, falou, o pecado jaz às portas. Ele já avisou. Antes de acontecer, ele já foi avisar Caim. Basta você dominá-lo. Como que nós conseguimos dominá-lo, o pecado? Como que conseguimos? Porque o pecado é um veneno letal. Quando ele infiltra, se nós permitirmos, ele vai corroendo nós por dentro. Ele vai corroendo. Ele destrói o corpo. Ele destrói a alma. E é uma morte para a vida eterna. Para a vida eterna. Deus, ele alerta. O Espírito Santo, ele testifica em nós também o pecado. Deus avisou Caim. Ó, Caim, presta atenção. O pecado está aí às portas. Domina. Não deixa. Se esforça. É forte, não deixa entrar para o coração. Assim é conosco. O Espírito Santo, está errado. Você está na sua casa e chega alguém lá para vender alguma coisa, bate na porta lá, aí você fala pro seu filho, fala que eu não tô. Às vezes a gente fala, mas é só uma coisinha boba. Não, não é uma coisinha boba. O pecado jaz às portas. E é isso, através de uma coisinha pequena, outras grandes virão. Então tudo tem que ser cortado desde o início. Dessas coisinhas que a gente acha pequena, acha boba. Como diz o ditado, né? Ninguém tropeça em pedra grande. Aliás, em pequena. É. Acho normal. Na palavra, são as raposinhas que estragam a vinha, que a minha mãe sempre fala. As raposinhas que estragam a vinha, as coisinhas pequenininhas que a gente nem nota. Esses pecados é que a gente precisa ter aquela medida já para cortar o mal pela raiz. Por quê? Aonde eu quero chegar? Porque nós precisamos se esforçar. Se esforçar, porque todo momento vai aparecer oportunidade para a gente pecar. Todo momento. Podemos pecar com os olhos, ao ouvir. Ai, deixa eu te contar um negócio, menina, que aconteceu lá com a fulana. Opa, precisamos aprender, somos falhos. Aquela curiosidade vai lá no íntimo para saber o que aconteceu. Mas precisamos ser transformados e pensar exatamente se a gente vai escolher que esse veneno letal vai transformando a nossa essência ou se nós vamos conseguir chegar naquele dia e conseguir passar pela porta estreita, passar pelo caminho certo, conseguir vencer. Deus disse para Caim, se você fizer o bem, será bem aceito. Mas se fizer o mal, o pecado estará espreitando ali do lado de fora, ali, ó. Já está espreitando você. Precisamos vigiar. A igreja de Cristo precisa vigiar em todo momento, em todo momento. Porque se a gente não vigia, esses frutos dessas escolhas malignas vai ser corriqueira. Vai ser tão simples que a gente não vai nem ver diferença, nem vai perceber. E a morte espiritual vai, até chegar o momento que você não vai mais sentir a presença do Espírito Santo. Até chegar o momento que você não vai ter forças mais para lutar. Até chegar o momento que você vai achar tudo tão normal que pode acontecer o que Davi mais temia. Não afaste de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi viu o que aconteceu com Saul. Ele viu. Não queria que acontecesse o mesmo. Que o Espírito de Deus saiu de Saul e ele não queria que acontecesse o mesmo. Ele frisou mais a presença, a vontade, a essência de ficar com Deus. E se arrependeu amargamente, pedindo perdão, se arrependendo depois do confronto que ele teve com o profeta Natan. Achando que nada fica oculto para Deus.
como nada que está em oculto, a palavra de Deus diz que não venha a ser revelado. Muitas coisas ainda vão ser reveladas. Imagina, nós, servos de Deus, cristãos ali, buscando a santidade, porque nós precisamos buscar, porque ninguém é perfeito. Todos os dias, nós somos carne. Nós precisamos estar nessa militância entre a carne e o espírito o tempo todo, até em sonho. Até no sonho eu estava militando lá, guerreando. Hoje eu nem estaria aqui ministrando. Falei para o meu esposo, ministra para mim hoje, vai lá. Não, você vai. Uma dor nas costas, um cansaço, um sono. Parecia a sensação que eu ia gripar. Um desânimo. Ele, não, você vai. Vamos. E eu estou aqui. Para a glória de Deus. Mas as forças, para todos nós é igual. Desânimo, a fraqueza, o cansaço, as dores. Para todos nós é igual. Por isso que a palavra de Deus, em vários passagens, versículos, fala: esforça-te, Josué, esforça-te. Tem Salmos também, segundo Crônicas também, se eu não me engano, tem. É um esforça-te cai, um esforça-te cai. É assim a vida do cristão. Nada vem de bandeja, nada cai do céu. Mas a gente precisa ter fé, força e coragem para continuar. Precisa. Para lutar contra o pecado. Precisamos lutar contra o pecado. Precisamos ser transformados. Chegou a hora de despertar desse sono. A palavra de Deus diz que a nossa salvação ela está mais perto agora do que do dia que nós cremos. Como assim? Eu entreguei minha vida para Cristo, acho que tem uns 15 anos, 14, 15, 16 por aí, se eu não me engano. A salvação está mais próxima para mim agora do que lá. Já se passou 15 anos, vamos dizer. Qualquer momento Jesus pode me recolher, ou qualquer momento ele pode chegar. É assim conosco. Então é assim, qualquer momento. A salvação está próxima. Ninguém sabe. Então por isso que a gente precisa estar se esforçando. Precisamos estar. É uma necessidade de uma vida santa. Ela é indispensável na vida do cristão. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou lá em Lucas 13, já vou ler também, se os irmãos já quiserem indo, fala sobre a porta estreita. A porta estreita. A palavra do Senhor, ela relata também que o reino de Deus, ele é tomado à força. Ele é tomado à força. Mas como assim, tomado à força? Nós precisamos nos esforçar, ter um posicionamento. Nós precisamos. A igreja de Cristo precisa. Porque ele é realmente tomado à força, porque não é fácil. Lucas 13 diz assim, no versículo 22. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Então Jesus, ele ia evangelizando. Arrependam-se, está chegando o reino, a salvação. E ali falando, e o povo ia seguindo, de cidade em cidade. Ele andando e o povo indo atrás. Até que alguém perguntou: Senhor, são poucos que vão ser salvos? São poucos os que vão ser salvos? Jesus poderia responder: sim, são muito poucos, viu? São pouquíssimos. Ou, não, muita gente vai ser salva, muita, bastante. Mas não.
Olha o que Jesus disse. Façam tudo para entrar pela porta estreita. Jesus, ele está dando, vamos supor assim, a dica. Aqui que você vai, diante de uma pergunta. Eu quero perguntar, não sei a resposta. Porque quem perguntou não sabia a resposta. Você tem 3 opções. Ou você pergunta para os universitários, vamos dizer, pergunta para os discípulos, ou você pergunta, ou pula essa pergunta, ou você tem a opção de fazer uma outra, vamos supor. Então, assim, você tem 3 chances. Mas a resposta de Jesus foi assim na lata. É uma dica bem valiosa. Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Muitos vão querer entrar e não poderão. O dono, versículo 25, o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Quem é o dono da casa? Deus. Vai chegar um momento que Deus vai falar, pronto, já foi, acabou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Pela porta estreita. E aí? Quem entrou, entrou. Lembra lá de Noé? Noé, quando fez lá a arca, as pessoas da família dele entraram, os animais, como Deus tinha pedido para ele. Porém, Noé, ele não tinha como ele abrir a arca. Quem fechou foi Deus. E quem abrir era Deus. E assim vai ser. Quando fechar a porta, acabou. Tudo que tem que ser feito tem que ser aqui, nesse momento. A gente tem que fazer o melhor para Deus até o dia do Senhor Jesus voltar. E diante disso, Jesus ainda foi falando, o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficaram do lado de fora, batendo na porta e dizendo, Senhor, nos deixa entrar. E ele responderá, não sei de onde vocês são. Não sei de onde vocês são. E é tão assim interessante porque aqui, a palavra de Deus, ela fala que Deus já nos conhece desde o ventre. Quando os nossos ossos estão se formando. Mas aqui ele fala, mas não sei quem vocês são. Está querendo dizer que Deus não conhece a gente? Não. Esse conhecer aqui, ele mostra intimidade. Essa comunhão com Deus. Ou seja, o que ficarão de fora vão ser aqueles que não têm, que não se esforçaram, que não têm comunhão. Porque é fácil para a gente. Por exemplo, você conhece ali a dona Maria ali da rua? Conheço. Você conhece de vista. Você conhece ela de vista. Você não conhece ela de ir na casa e conversar, e aquela irmãzona do peito, ou ao contrário. Você conhece o João ali? Conheço. Você sabe? Não sei, eu só conheço de vista. É sobre isso que Deus está falando. Você não tem intimidade, você não conhece, você não tem convivência com aquela pessoa. Não conheço. Eu sei quem é, mas não conheço. Aí vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá, não sei de onde vocês são. É triste se ouvir isso, hein? Se imaginar ouvindo isso. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Olha lá atrás. Caim, pecado jaz à porta. Basta você repreender. Basta você já cortar o mal pela raiz. Se esforça. Coragem. Continuando. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês estiveram do lado de fora, não haverá choro e ranger de dente. Então haverá choro e ranger de dente de desespero. Aqui fala sobre a agonia, a angústia,
sabe, aquele desespero. O desespero de ter a oportunidade, mas não conseguir chegar até o fim. É aquele nadar, nadar e morrer na praia. - 29. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar à mesa do reino de Deus. Ou seja, é gente de todo lugar vai entrar. Gente de todo lugar. Aqui fala assim, ó, a igreja Irmãos em Cristo, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. Não. Fala sobre pessoas, não fala sobre placas de igreja. Sobre as pessoas. As pessoas, elas têm que ter o seu próprio, viver o seu sacrifício dessa porta estreita, essa entrega. Precisa, nós precisamos disso. Os discípulos, quando a gente analisando, os discípulos, eles enfrentaram hostilidade, povo brigando, tanto da parte da parte dos líderes de Israel, quanto da parte do povo da comunidade ali. A igreja estava se formando, a igreja primitiva estava indo, então ali Cristo já tinha sido ressuscitado, e ali o evangelho estava sendo ministrado, estava sendo pregado, e as pessoas ali, umas aceitaram de coração, e vamos, ia crescendo, o povo de Deus ia crescendo, mas outros só estavam lá para, olha, vamos crucificar, vamos matar, vamos bater, vamos tacar pedra. Quantas vezes Paulo cita que já foi açoitado, já sofreu naufrágio, já bateram, já jogaram pedra, já... Várias e várias, mas ele parou? Ele não parou, ele continuou, porque ele tinha a convicção que ele queria passar pela porta estreita. Ele queria chegar naquele dia, o grande dia. Ele até cita em Romanos 8:18, porque considero que os sofrimentos do tempo presente não se compararão com a glória que em vós nos será revelada. É isso que nos aguarda lá na eternidade. É isso. Então, esse estilo de vida da porta estreita e da porta larga, que posso dizer assim, é o estilo de vida que a gente leva. A porta estreita, aquele amor genuíno, sacrificial. A porta larga, aquela justiça interior que esconde a corrupção interior. Isso é uma palavra ministrada para a igreja. Não é para o pessoal que está no mundo aí fora. É para nós mesmos refletirmos, para nós. É para nós. Porque quantas vezes estamos na porta larga, achando que estamos na justiça, fazendo a vontade de Deus, achando, mas dentro de nós esconde muita corrupção interior. Muito. Muitos de nós mesmo, da igreja do Senhor, estão corrompendo os corpos, sendo que é templo do Espírito Santo. Ou com bebida, ou fumando, ou fazendo as vestes, desagradando a Deus. Tudo isso, essa corrupção interior, achando normal. Falando palavrão. Não dando a mínima. Se o irmão está em necessidade, precisa, nem for um abraço, um conselho, algo. A igreja precisa, como eu disse no início, despertar desse sono e viver assim como que nós estivéssemos numa caminhada, numa jornada mesmo, onde a porta está ali, ó. E a gente está vendo ali ela se estreitando e bagagem nenhuma nossa vai poder entrar. Nem rancor, nem raiva, nem ciúmes, nem ego, nem inveja, nada disso. Tudo isso fica para aqueles que vão passar na porta larga. Ah, eu gosto do irmão, mas não quero na minha casa. Eu gosto, vamos confraternizar a igreja com a igreja tal ali, eu sou uns irmãos. Não misturo com outra igreja. É claro que tem
que sabermos se os irmãos estão no Evangelho de Cristo mesmo. Porque hoje nós temos ainda que ver essa diferenciação. Se a igreja, ela realmente tem se voltado ao Evangelho puro de Deus. Não é o Evangelho onde o ser humano só visa dinheiro, prosperidade, bem-estar, status. Nós precisamos voltar às práticas lá atrás do primeiro amor, quando os discípulos iniciaram, porque muitos de nós, talvez não iria, vamos supor, para a África, ficar lá no deserto, ficar lá longe de tudo e de todos, para pregar o Evangelho. Muitos de nós. E quando o Senhor ele fala sobre a porta estreita, assumir os nossos erros, não escondê-los. Senhor, eu pequei, igual Davi no Salmo 51. Senhor, hoje, olha, a velha criatura quis despertar em mim, comecei a dar, falei uns palavrão, falei umas coisas que não se agradou, o teu espírito não se agradou, perdão, Senhor, eu preciso mudar. Precisamos ter esse coração quebrantado para ter essa renovação, essa nova chance de podermos seguir e se esforçar. Nós aqui, hoje, nós podemos viver o reino de Deus aqui nessa terra. Já é uma experiência aqui para nós. Viver no reino de Deus. Porque daqui a gente vai saber o que a gente vai viver lá na glória. Se a gente viver essa vida de santidade. Aqui é como se fosse um prelúdio, um início, quando nós vamos vivendo. Meus irmãos. Esforçai-vos. Falo por mim também, como eu já citei aqui hoje. Agora eu já estou melhor. Olha como que é a luta e a batalha espiritual. Olha como é a luta e a batalha. Quando você vai falar algo de Deus, quando você vai ministrar, quando você vai... Agora, se eu tivesse agendado ou falado com meu esposo, vamos no cinema. Oxi, você fica o dia todo preparando e tranquilo. Mas, infelizmente, tudo que é para Deus parece que é mais pesado. Porque é isso que a carne e o espírito vai dando aquela luta tremenda. E é nisso que a gente tem que vigiar. Todos nós. É muito difícil. Mas nós vamos vencer, para a glória de Deus. Para terminar, vamos ver o nosso exemplo, Cristo. 1 Pedro... Para terminar. Jesus é lindo. Ele nos ajuda. Nos dá força e coragem para continuar. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Amém, meus irmãos?
Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos levantar, fazer uma oração de fortalecimento para nossas almas, nosso espírito. E já encerraremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, diante da Tua palavra ministrada, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo todo o livramento, por todas as vezes que o Senhor nos dá esse fortalecimento ao qual necessitamos, Pai, dia após dia, em todo o tempo, meu Deus. Somos falhos, Senhor. Somos falhos, Senhor, e pequenos, ó Pai amado, necessitando sempre da Tua presença, do Teu cuidado, Jesus. Não queremos ficar como aqueles que ficaram gritando e berrando de angústia do lado de fora, quando o dono da casa fechar a porta, ó Deus, como a Sua palavra nos ensina. Mas queremos sim, Senhor, viver, Pai, na plenitude da Tua presença, na Tua graça, ó Deus, para que possamos, Pai, experimentar totalmente das Tuas maravilhas diante de Ti, junto contigo, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, para que possamos nos esforçarmos, ó Pai. Não é fácil, é muita luta e batalha, Pai, nesse mundo espiritual, nessa vida carnal, Pai, ao qual nós estamos, ó Pai, sempre nessa militância entre o bem e o mal. Como o Senhor disse, Pai, para Caim, Senhor, o pecado, ele jaz à porta. O pecado, ele está ali, ó, só esperando o momento, Pai, oportuno, Pai, para nos devorar, para nos destruir o nosso corpo, a nossa alma, Pai, para que não tenhamos, Senhor Jesus, a salvação em Ti, Jesus. Nos esforça, Pai, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada com o Senhor, nos ajuda, Senhor, quando estivermos, ó Pai, necessitando, quando nós estivermos, ó Pai amado, com semblante caído, que o Senhor venha com as Tuas mãos nos guardar, nos proteger e nos livrar, meu Deus amado, de pensamentos, de ações, ó Pai, que possamos ficar afastados da Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, nos fortalece em todo o tempo, para que possamos, ó Pai, combater esse bom combate, Jesus, e viver, Pai amado, tudo aquilo, Senhor, que o apóstolo Paulo nos disse, Pai, na palavra, a glória da Tua presença, Senhor, a glória é muito maior do que qualquer situação, meu Deus, que passamos aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos ajuda, ó Espírito de Deus, nos fortalece e que possamos estar firmes, Senhor, para o dia mau e firmes, Senhor, para que jamais, em nenhum momento, Senhor, nós venhamos a cair, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém.